Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos falar muito sobre a próxima partida, né, sobre o próximo desafio do Vasco, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa urgentemente vencer a partida contra o Criciúma para não ter chances de entrar na zona de rebaixamento. Então a gente vai trazer todos os detalhes sobre esse jogo do próximo sábado. Será que teremos Dimitri Payet? Será que teremos o retorno do Gary Medel? Vamos trazer também a provável escalação aí com talvez uma mudança na formação tática. Pois é, o Vasco pode voltar a jogar no esquema que jogava no Campeonato Carioca, né, no início da temporada de 2024, e também vamos fazer uma cobertura aqui completa sobre o assunto do momento, que é a CPI da manipulação dos resultados aí dos jogos do Campeonato Brasileiro dos últimos 2 anos, das 2 últimas temporadas, inclusive aí com fortes indícios que o Campeonato Brasileiro desse ano pode ser paralisado. Isso mesmo, pode ser aí paralisado aí para poder essa averiguação ser levada mais a fundo. Eu vou explicar direitinho, assunto por assunto, tintim por tintim para vocês aqui no nosso vídeo. Então, já recomendo que você não deixe de assistir o vídeo até o final, né? Acompanha tudo para você não perder absolutamente nada. E peço também para a galera não esquecer de dar aquela moral, deixar o joinha lá embaixo, né? O joinha que é super importante para que esse vídeo possa ser compartilhado não só para torcedores do Vasco, mas também para torcedores de outros times que querem ficar por dentro dessa situação aí da CPI, né, da roubalheira que pode ter acontecido aí nas últimas temporadas. E convido todo mundo que ainda não é inscrito, né? Inclusive, cara, acho até engraçado isso, porque a gente todo dia faz vídeo aqui, nossos vídeos são assistidos aí por 50, 100, 200 mil pessoas, e, cara, nem metade da galera é inscrita aqui no canal. Então fica aí a recomendação para você não esquecer de se inscrever rapidinho, lá embaixo do vídeo, lá embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Você clica nele que automaticamente toda vez que a gente postar um vídeo ou entrar ao vivo aqui no YouTube, você estará aí por dentro, né, recebendo uma notificação para você não perder os nossos vídeos por aqui. Combinado? Fechado? E antes da gente dar o pontapé inicial, queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, a 1xBet, segue com aquela promoção exclusiva para todo mundo que ainda não é cadastrado. É óbvio que também tem promoção para quem é cadastrado, né? Mas principalmente se você ainda não tem cadastro na 1xBet, corre lá que eles estão dando R$100 de graça. Tudo que você tem que fazer é correr no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clicar no link da 1xBet, você vai ser direcionado para o site deles, faça o cadastro e não esquece, na hora que você for fazer o seu primeiro depósito, você tem que usar o código promocional Mário Vasco. Não esquece, Mário Vasco, qualquer valor acima de R$10, você vai ganhar os R$100 de bônus promocionais e mais 100% no seu primeiro depósito. Ou seja, você ganha em todos os sentidos. Então corre lá, porque hoje tem vários jogos aí, jogos de Libertadores, jogos na Europa, sábado tem Vasco e Criciúma, já pode fazer a sua fezinha por lá usando esse bônus promocional. Então não perca tempo, corre lá, primeiro comentário fixado e faça o seu cadastro, beleza? Bora falar do jogo, né? Jogo importantíssimo pro Vasco nesse sábado. Você vai falar, pô, Mário, calma lá, né? Estamos ainda no começo da competição, tem muito jogo pela frente. Eu vou falar, cara, se o Vasco perde esse jogo do Criciúma ou empata esse jogo contra o Criciúma, cara, imagina a pressão, imagina a moral e a confiança desse elenco, desse time, da própria comissão técnica aí, cara, porque vai começar aí a recuperar memórias do ano passado, né? Quando o Vasco começou ali com 2 jogos interessantes contra o Galo e contra o Palmeiras e depois foi, ó, ladeira abaixo no primeiro turno. Então a gente não pode deslizar, a gente não pode bobear, porque se perde ou empata no sábado, o Vasco tem grandes possibilidades, grandes chances de já entrar na zona de rebaixamento. Então é alerta máximo ligado aí para essa partida do próximo sábado. E aí o Vasco pode ter o retorno de 2 jogadores, não é certo. O Gary Medel, ele é esperado ainda hoje no Rio de Janeiro, né? Ele foi semana passada, exatamente uma semana para o Chile cuidar da mãe dele, né, que tá muito doente, está internada, está aqui rezando por ela, né? Mas o Medel parece que volta hoje para treinar os próximos dias e ir a campo no sábado, né? Imagina que o Medel deve ser titular caso realmente
volte hoje ao Rio de Janeiro. E a situação do Dimitri Payet, ele já vinha treinando desde o final da semana passada, né, participando ali das atividades, porém ontem no treinamento do período da tarde parece que o Payet sentiu um desconforto ali no joelho, né? O joelho que ele se lesionou há 5 semanas atrás, né? Então ele segue como dúvida. Não quer dizer que ele tá fora. Pode ser que se recupere, treine hoje normalmente, não sinta dor, faça ali o trabalho de fisioterapia e caso esteja 100%, vá jogar, vá a campo, né? Porque a gente precisa demais do nosso camisa 10, a gente precisa demais do cérebro, né? Do cara que faz as jogadas mais diferentes, mais ali dinâmicas no meio de campo e no setor ofensivo do Vasco. Então o Dimitri Payet provavelmente será testado nos próximos dias, hoje, amanhã, se tiver condição, vai para o jogo aí desse sábado. O Ramon provavelmente pode mudar o esquema tático, né? Ele que não ficou muito satisfeito com os 2 últimos jogos, o Vasco muito espaçado, sem pegada, e cogita-se a possibilidade do Vasco voltar a jogar no esquema de 3 zagueiros, né? No mesmo esquema que jogamos no Carioca, jogamos aquela partida da Copa do Brasil, e quem não se lembra, apesar de algumas atuações não ter sido as melhores, o Vasco jogou bem os clássicos, o Vasco fez algumas atuações interessantes jogando dessa forma, e, cara, o que me satisfaz, caso o Vasco volte a jogar no esquema de 3 zagueiros, é o fato de dar mais liberdade para os nossos 2 laterais, o Piton e o PH, né, que são os 2 jogadores fundamentais nesse esquema, né? O Vasco cruza muitas bolas na área e sem liberdade para os laterais atuarem, fica complicado, fica difícil, né? Então existe a possibilidade do Ramon levar a campo a seguinte escalação, o seguinte time: Léo Jardim no gol, trio de zaga, Léo Pelé pela esquerda, João Vitor pela direita e Gary Medel ou o Maicon centralizados, né? Vai depender aí se o Medel vai ter condição de jogo ou não. Ali nas alas, Lucas Piton na esquerda, PH pela direita, meio de campo ali com mais 4 jogadores: Hugo Moura estreando como titular, Juan Esforza, segundo homem de meio de campo, Galdames, e aí fica a grande dúvida se ele entraria com um jogador mais ofensivo ali, um Adson, ou talvez até o próprio Ryan, ou se ele entraria com o Matheus Carvalho. Acredito que ele entraria com um jogador um pouco mais ofensivo. E lá na frente, David e Pablo Verratti, aí seriam, né, os jogadores mais ofensivos desse time do Vasco, lembrando que quando o Vasco estiver se defendendo, recompõe com o David mais recuado. Quando tiver atacante, libera o David para atuar ali mais próximo do nosso atacante Pablo Verratti. Tô confiante, cara, tô confiante na vitória, tô confiante numa boa atuação, tô confiante na recuperação da moral e da confiança da equipe vascaína para esse jogo de sábado, né? Praticamente todos os ingressos já foram vendidos, ou seja, teremos casa cheia, teremos São Januário lotado e, sem dúvida, uma grande festa aí para poder trazer um pouquinho de confiança para a torcida, que as coisas vão desafogar a partir de agora. E agora vamos entrar no assunto polêmico, né? No assunto do momento, não só no futebol, mas em todo o cenário político, em todo o cenário que envolve, né, o Brasil nesse momento, que é a CPI, né, que foi instaurada na Câmara, no Senado, né? Na verdade, lá no Senado em Brasília, né? Essa CPI, ela é para poder averiguar manipulação de resultados em jogos do Campeonato Brasileiro aí, pelo menos nas 2 últimas temporadas, nos 2 últimos anos. O John Textor, né, que foi o grande causador de tudo isso, né, apontando ali, segundo ele, algumas interferências ali de árbitros, erros principalmente do VAR nas 2 últimas temporadas, inclusive muitos jogos do Vasco da Gama estão aí nesse inquérito, né? O Vasco sendo muito prejudicado. Acho até que o Vasco deveria chegar junto do John Textor e falar: ó, a gente quer ajudar, como é que faz para dar uma moral para vocês aí nessa situação? Mas a situação é a seguinte, cara: ontem o relator, né, que é a pessoa responsável pela CPI, o senador Jorge Cajuru, ele deu uma declaração lá na Casa dos Senadores, né? E nessa declaração do Jorge Cajuru, ele declarou apoio, né? Porque durante o dia de ontem, a Associação dos Árbitros Brasileiros teria pedido a paralisação, né? Teria pedido à CBF para paralisar o campeonato, né? Segundo a associação aí, essa CPI pode trazer coisas grandes, né? Coisas perigosas para o futebol brasileiro. Então eles pediram a paralisação e logo ali à noite, o Jorge Cajuru, nesse depoimento que ele deu lá no Senado, né? Ele corroborou, ele foi lá e falou: sim, concordamos que o futebol brasileiro nesse momento deve ser
parado. E não parou por aí, tá? Não parou por aí. Assim como eu falei, né? O Senado pediu a paralisação do Brasileirão, a Polícia Federal e a PGR endossaram o pedido do Senado e, cara, o motivo de tudo isso são as provas, isso mesmo, provas que o John Textor entregou na CPI na data, né, 2 dias atrás, mostrando que realmente teríamos manipulação de resultados. E não para por aí. O Jorge Cajuru, inclusive, apontou que existe já um áudio de um árbitro ali falando que entregou uma partida, que marcou um pênalti ali e não recebeu propina. Olha em que situações nós chegamos no Brasileirão. Olha em que ponto que o futebol brasileiro chegou ali para poder favorecer A, B ou C. Então a Associação de Árbitros, como eu falei, fez esse pedido e agora vamos ver, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje pode ser um dia aí muito importante. Hoje podemos ter aí provas já vindo à tona, né? Vindo a público. Esse áudio aí que o Jorge Cajuru falou seria de um árbitro da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, assustador, né? Todas aquelas dúvidas, sempre que a gente falava aqui, pô, o Vasco tá sendo prejudicado, sempre tinha alguém que falava, não, tudo normal, isso aí acontece. Então, se realmente essa caixa de Pandora, essa caixa preta for aberta e a gente tiver aí realmente fatos, provas verídicas que houve manipulação, que alguns clubes foram beneficiados, irmão, falar para vocês, vai ter título sendo anulado, vai ter time que foi rebaixado, que vai à justiça cobrar a CBF regulamentação financeira para poder ressarcir alguns clubes aí que não deveriam ter sido rebaixados. Inclusive, acho que o Vasco vai estar aí entre esses clubes que vão buscar em ressarcimentos financeiros. E vou falar pra vocês, eu acho que essa limpeza, ela chegou a hora de ser feita. Ah, Mário, porra, vai ficar sem Campeonato Brasileiro, vai ficar 2 meses sem jogos. Irmão, eu prefiro que fique 2 meses, 3 meses sem jogos e a gente faça uma limpeza, uma faxina geral e tire quem é sujo, tire quem é ilegal, tire quem faz sacanagem e depois a gente comece do zero, profissionalizando a nossa liga, profissionalizando a arbitragem e colocando ordem na casa, porque é isso que a gente precisa no futebol. Se vocês sabem o que vai acontecer, sempre os mesmos times vão continuar sendo beneficiados, ganhando os títulos e sempre a gente vai ver o Vasco, ó, tomando na tarraqueta, sempre a gente vai ver o Vasco aí se ferrando, como acontece, e o Vascaíno parece que aceitou isso aí nos últimos anos e tá aí, ó, batendo os dedos. Então falo e repito pra vocês, prefiro que o futebol pare 1, 2, 3, 4 meses e a gente faça essa faxina e depois volta de uma forma honrosa, de uma forma limpa e de uma forma que o futebol possa caminhar de uma forma bacana daqui pra frente. Minha opinião, não precisa concordar comigo, deixa nos comentários o que você pensa sobre isso e antes de ir embora, não esquece de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ir lá na 1xBet, fazer o seu cadastro, porque no primeiro comentário fixado você vai ganhar R$100 quando você se cadastrar por lá, beleza? Tamo junto, grande abraço e vamos pra cima, porque aqui é Vasco, valeu!